Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel, que Samuel ia passar por lá, pelo acampamento, né? E aí, vendo que o Samuel não chegava, onde ele estava lá em Gilgal, o povo foi se espalhando ali, o desespero foi tomando conta, o desespero do povo era tão grande que o povo chegava a se esconder dentro das covas, dentro dos túmulos, misturando-se a pessoas mortas, para se esconder da opressão dos filisteus. E Samuel aparentemente não aparecia, e aí o que o Saul faz? Ele oferece sacrifícios, ele assume o lugar do sacerdote. Né? Deus levantou o rei Saul, mas o que Saul me faz? Ele, vendo que o povo estava desesperado, que o povo ia se espalhando, que o Samuel não chegava, né, e que os filisteus iam só se amontoando contra eles, ora, ele não foi colocado lá por meios sobrenaturais? Mas aí o que ele vai dizer para o profeta? Olha, Samuel, forçado pelas circunstâncias, eu fui lá e ofereci holocaustos. E essa é que é a questão. O Saul era uma autotraição ambulante. O Saul se traía o tempo todo, porque Deus o havia levantado. Deus não tinha prometido nada para a descendência dele. Mas ele precisava ser rei. Ele precisava ser aquele rei com caráter de juiz, com caráter profético e com caráter de estadista. Mas o que ele faz? Ele entra no lugar do sacerdote, oferece sacrifícios, já que o Samuel não aparecia, e o Saul não conseguia entender isso, que se ele respeitasse a presença do profeta Samuel ali, o reino dele seria próspero. Dificilmente alguém da descendência de Saul iria continuar sendo rei, porque Deus tinha outras promessas que tinham a ver com a tribo de Judá, mas o rei Saul seria um rei próspero aos olhos do Senhor, cumprindo a sua missão. Quantas vezes eu e você na vida tomamos atitudes forçadas pelas circunstâncias, né? Nós temos vídeos aí onde eu já falei sobre isso. Por exemplo, a Noemi com seu marido e filhos saíram da terra que Deus lhes deu, porque estava havendo fome, eles desesperadamente foram para os territórios de Moabe. Mas como assim que você sai da terra que Deus te deu? Né? Sara, forçada pelas circunstâncias, velha e Abraão muito velho, Sara falou assim, não, Deus prometeu que iria nos dar um filho, vai ser através da nossa criada, da nossa serva. Aí bota o Abraão para se relacionar sexualmente com a serva egípcia deles, o que já era um absurdo a existência disso tudo. Mas aí Abraão tem um filho, um Agar, que dele vem aí os misturados com descendentes de Esaú e companhia, o que a gente chama hoje de povos islâmicos, né, de cultura islâmica. Israel, na terra que o Senhor lhes prometeu e lhes deu, faz a terra ficar pior do que a terra dos cananeus, que precisavam conhecer a morte através da salvação. E eu e você, quantas vezes a gente acaba não agindo forçado pelas circunstâncias, né? Sei lá, deu ruim, tem que correr de uma situação. Olha, eu estou sendo chamado para a obra do Senhor, mas a empresa está me oferecendo 10 mil vezes mais o salário, então eu vou para lá trabalhar para a empresa. A gente vai enterrando as coisas maravilhosas que Deus nos confiou. A gente vai sempre optando por se afastar do Senhor. E este que é o grande engano. A gente precisa pensar de maneira eterna, mas a gente precisa pensar que o Senhor espera de nós fidelidade, o Senhor espera de nós dedicação, o Senhor espera de nós obediência, porque quando a gente obedece radicalmente, o milagre vem. De repente você está numa situação que Deus foi quem te colocou nessa situação, mas nem parece que foi Deus, porque olha só, filisteus se aproximando, o povo desembestado, o povo se escondendo dentro de sepulcros, e o profeta não aparece. Tudo dando errado. Mas a fidelidade tinha que ser radical a Deus. É isso que Deus esperava de Saul. Eu entendo o desespero de Saul, porque você ser fiel a Deus numa situação daquela, parece que você que é o doido, né? Esse cara acha que Deus ainda vai agir. Esse cara criou uma alucinação, esse cara criou um delírio. Ele está delirando, achando que o quê? Que quer que Deus venha cair do céu para favorecê-lo? Mas se ele tivesse mantido a fidelidade a Deus, que se expressava no fato dele esperar o profeta Samuel, ele teria uma surpresa. Não acerca da posteridade, mas acerca do seu reinado, sim. Só que o Samuel, porque aí vai entrar uma questão da consciência, né?
Deus trabalha muito com a maneira como você vê as coisas. Não é que Deus manipula sua mente, é que Ele respeita os limites de você enxergar as coisas. E aí o Saul, como ele era rei, ele esperava assim de que haveria uma aliança com a sua posteridade, mas a gente vê pelos textos bíblicos que não haveria, porque a profecia recaía toda sobre a tribo de Judá e Saul era da tribo de Benjamim, não é? Então o que acontece? Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado!